pessoal, sejam bem-vindos a mais um PodMed Plus. E hoje eu tô com a doutora Fabiane Rosa, que é pediatra e que trabalha com urgência e emergência pediátrica, o nome certinho comprido, né? Que tá aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre essa especialidade que tá tão em alta, mas não por um bom motivo nesse momento, né? A gente vai falar muito hoje aqui sobre as doenças respiratórias que têm afetado tantas crianças aqui na nossa região ultimamente. Tudo bem, doutora? Tudo certo, Lê. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por estar aqui conosco. Ela que faz plantões atrás de plantões, trabalha em 2 hospitais aqui em Criciúma e região e que conseguiu, né, um espacinho na agenda dela que está praticamente sem dormir, Sim. sem viver, para poder estar aqui com a gente hoje. Certo. Né? Certo. E como é que estão teus dias ultimamente nos hospitais, doutora? Todos os hospitais estão bem lotados e não só a questão de estar cheio, né? Além de estar cheio, são pacientes bem graves. A gente não queria estar tendo essa realidade, né? Mas infelizmente é um período do ano bem complicado. Principalmente por causa das infecções respiratórias, do período em que os vírus vão acabar acometendo mais gravemente as crianças e crianças menores, normalmente, com quadros de bronquiolite, pneumonia. Quando a gente fala de crianças menores, de que faixa etária a gente está falando? Desde recém-nascidos até ali 2, 3 anos, e depois começam pacientes que também podem ter doenças mais graves, mas já começam a ser menos piores, como a gente diz. Mas ali da faixa etária, desde o recém-nascido até os 2 anos de vida, mais ou menos, são os casos de maior quantidade de pacientes e pacientes mais graves. E aí a gente está falando de doenças respiratórias no geral, mas quais são as principais doenças que estão levando tantas crianças aos hospitais? Então, assim, quando a gente fala de doença respiratória, a gente tem doenças respiratórias causadas por vírus, por bactérias, fungos, etc. Mas o que mais de prevalência e de quantidade de paciente grave, são os quadros de bronquiolite, principalmente a famosa bronquiolite, né, que a gente ouve bastante falar, e pneumonias, né, são às vezes uma complicação de uma bronquiolite inicial. E o que é a bronquiolite, só para a gente saber, né? A bronquiolite nada mais é do que uma infecção no pulmão, causado normalmente por vírus, causado principalmente, mas não só por ele, pelo vírus sincicial respiratório, que é o que mais nesse período está tendo prevalência desse vírus, que acomete o pulmão e faz um acúmulo de secreção nesse pulmão. Certo. E aí, com o acúmulo de secreção, vai ali dificultar a passagem de ar e tudo mais. Pode causar febre, pode causar outros sintomas, tosse, pode ter uma tosse prolongada. Isso, eu queria saber como é que a mãe pode suspeitar que a criança está com bronquiolite. Começar com sintomas respiratórios, normalmente, né? Com quadro de coriza, tosse, febre. Normalmente em crianças menores, a gente tem só uma coriza, às vezes, e uma febre, e a mãe acha que, não sei o que pode ser, mas a gente já diz que pode ser um quadro de bronquiolite inicial ou só de um resfriado comum. Mas na bronquiolite a gente tem essa questão, nem sempre dá o chiado no peito, mas a grande maioria dos pacientes chia o peito. E a bronquiolite é o primeiro episódio de sibilância, que é o chiado no peito, né, no pulmão. O primeiro episódio de sibilância na criança, de 0 aos 2 anos, na grande maioria dos casos. E aí ela pode evoluir para um quadro de asma, a criança pode ser asmático ou considerada lactente sibilante, que a gente diz, né? Que faz episódios de bronquiolite recorrentes. Certo. A bronquiolite é aquele primeiro episódio, depois a criança está tendo episódios de sibilância, que é causado por vírus, na grande maioria dos casos, que pode evoluir para uma pneumonia bacteriana por complicação, ou uma pneumonia viral, enfim. E como é que se pega a bronquiolite? De qualquer jeito. Pode estar o vírus aqui circulando e a gente pegar. Entendi. Normalmente por gotícula, né? Por isso a importância da máscara, da higienização das mãos, que com a diminuição do Covid, a gente acabou perdendo um pouco essa rotina. Não, que perdeu a gente bastante, tinha. perdeu totalmente, Bastante. né? Não se usa mais Exatamente. máscara. Agora a gente está aqui sem exato. máscara, né? Mas assim, tanto que no período da pandemia, a gente teve uma redução também dos casos de bronquiolite por outros vírus que não fossem Covid
Covid, né? Que as crianças tinham menos prevalência de Covid, mas tinha. Tá. E também reduziu a quantidade dos outros vírus por causa dessa proteção. Então, durante a pandemia, claro, menos vírus circulando, né? Por causa das máscaras. Qualquer vírus diminuiu. Isso, e aí a incidência é maior. Mas os vírus são os mesmos ou os vírus estão diferentes? Não, são os mesmos. Entendi. Assim, claro, o vírus mutam toda hora, né? Sim, que eu já vi as pessoas falando, que os vírus estão mais fortes. Não, na verdade é que os vírus, eles sofrem mutação muito rápido, aparecem outros sorotipos de vírus, enfim, e que podem causar infecções mais graves, mas a gente não tem como controlar no nosso dia a dia isso, né? Então, assim, o principal fator é que a gente tem que continuar com esses cuidados, principalmente nos recém-nascidos, que é importante a gente chamar a atenção disso. Que recém-nascido, fulaninha, minha amiguinha, ganhou bebê, vai todo mundo lá. Vai a turma toda de amigos, a família toda, e visitar a criança, quer pegar, quer beijar. A gente quer beijar e quer apertar porque é lindo, maravilhoso. É fofo. É fofo. Mas não dá. Por quê? Porque eles não têm o sistema imunológico já formado. Então, assim, para eles, qualquer vírus é um vírus e que pode causar doença grave. Às vezes os pais querem mostrar também, mas assim, tem que saber dizer não. Tipo, não pode. Não precisa pegar, não precisa estar próximo, não precisa, né? Eu acho que... Olha pro vídeo, visita, mas vai lá, lava bem as mãos, usa máscara. Não custa nada proteger a vida desse bebê. E até os pais no convívio diário, pais, babá, enfim, outras pessoas que estão dentro de casa devem usar máscara, então, para ficar próximo a essas criancinhas pequenas? Para o recém-nascido seria interessante. Claro, os pais, como já estão tendo mais cuidado ali, eles acabam, não precisam usar máscara o tempo todo. Mas no momento em que os pais, por exemplo, o pai normalmente que sai para trabalhar antes, né? Volta a trabalhar. Então, volta com algum sintoma respiratório, uma tosse, uma coriza, alguma coisa assim, e vai, volta e sai de casa o tempo todo, vale a pena. Chega bem, troca de roupa, lava as mãos, toma banho, higieniza bem as mãos com sabão e álcool, ou evita ficar muito, né, beijar a mão, botar a mão na boca, essas coisas, que propiciam um aumento do risco de infecção da criança mesmo, né? Então, sim, é importante cuidar, não custa nada. Isso falando de recém-nascido, né? Isso. Mas percebo também que a fase da escolinha, ela é muito complicada, né? Exato. Porque as crianças, elas não têm ainda essa consciência, né? Então, tem a troca de brinquedos, todo mundo bota a mão na boca, a mão no brinquedo, e aí brinca e troca, e dá comida pra coleguinha, e pega a comida de volta. Exatamente. Né? E como que vai fazer? Tem como ter um controle sobre isso? Na verdade, quando a gente fala dos recém-nascidos, e depois o outro boom é justamente nessa fase escolar, pré-escolar e escolar das crianças, que acaba tendo convívio na escola com as crianças, se tocam, se abraçam, compartilham coisas, bem como tu já falou para nós, mas controlar, a gente não tem como controlar efetivamente. Seria uma opção o pai que está com uma criança sintomática não mandar à escola? Seria uma opção. Por quanto tempo essa criança deveria ficar em casa? Na verdade, assim, de 1 a 2 semanas seria o ideal, mas não tem um número propriamente dito de dias, assim, tantos dias agora vai, agora não vai, porque a gente está exposto aos vírus o tempo todo. Então, não tem, assim, tanto tempo como controlar. Desde que melhore dos sintomas, já é o suficiente, tá? Mas, assim, o que eu percebo muito é que os pais reclamam muito, mas tá resfriado de novo, tá de novo. Sim, porque ele tá exposto na escola, né? E aí eles vêm, não, então vou tirar da escola. A gente sabe que o ideal seria ficar até os 2, 3 anos de idade em casa, para depois começar a frequentar a escola pela questão de maior imunidade, vacinas e tudo mais. Mas às vezes não é uma possibilidade, né, para todo mundo. Exatamente. Eu costumo, os pais que me perguntam esse tipo de coisa, eu costumo dizer, isso é uma escolha de vocês, vai da família de vocês. Se vocês têm a oportunidade de ficar com alguém em casa, ótimo, beleza, seria o ideal. Agora, pai, mãe, precisa trabalhar? Não tem como, sabe? Precisa ir para a escola. E eu falo para eles também que, assim, a escola também é uma parte fundamental da criança, ela precisa se desenvolver. Tem coisas que a gente não ensina em casa,
né? Tanto a convivência com crianças a gente não ensina. Tanto que existem as crianças da pandemia, né? Que ficaram muito tempo em casa. A gente tem casos... Ó, já estou desviando um pouco do assunto, mas só para o estado... o que a gente vê das crianças em geral, mais crianças com diagnósticos de autismo ou com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, essas coisas. A gente percebe em crianças que não frequentaram tanto a escola, né? Sim. Nesse período da pandemia. Mas depois... voltando às escolas ao normal, desse pós-pandemia, a gente observou de novo o aumento das infecções respiratórias. Entendi, sim. Entende? E aí as crianças acabaram sendo mais expostas a isso e os pais ficam preocupados. E a gente acaba falando que não tem muito o que fazer. A opção é essa. E pensa assim, não tem o que fazer, mas, por exemplo, existiria, uma possibilidade aumentar a imunidade dessa criança? Tem como fazer isso? Na verdade, não. Na verdade, não. Tanto que existem pais que pedem, tem uma vacina, um remedinho, uma vitamina para aumentar a imunidade. Não, a imunidade da criança se desenvolve ao longo dos anos, conforme a idade passa, e a gente chama de vitamina S de sujeira, né? Que é botar a mão nas coisas e criar a imunidade. Está exposto. Exatamente, está exposto. Então, essas infecções nada mais vão fazer com que a criança crie mais imunidade, além das vacinas, que é extremamente importante, estar com todo o calendário vacinal em dia. Né? Isso, e a vacina da gripe ajuda a proteger contra essas... formas mais graves. Respiratórias? Isso. Não, as formas mais graves de gripe. Isso, e a vacina da gripe é contra o vírus da influenza, né? Que é o principal vírus que causa a síndrome gripal. Mas existem todos os outros vírus. Então, ali, a vacina da gripe ajuda, porque a influenza normalmente dá infecção mais grave em criança. Por isso a importância da campanha da vacinação. Eu vi que está tendo uma baixa adesão à campanha, né? Tanto é que abriram agora para todas as faixas etárias da população. Uma informação importante. Exato. Mas eu acho que a gente até pode entrar um pouquinho nesse mérito, porque as pessoas... Foram tantas vacinas por causa da Covid e vacinas... as próprias do calendário, que eu acho que, sim, existe uma insegurança dos pais, um medo em vacinar essas crianças, né? Muito. E aí eu queria que vocês pusessem a sua opinião como pediatra, com as suas vivências do dia a dia com relação às vacinas. Sim, eu sou extremamente a favor das vacinas, né? Para mim, eu acho que é uma das melhores coisas que existem no mundo da medicina e da pediatria, principalmente, e que a gente tem que agradecer ao nosso sistema público de saúde, que o Brasil é um dos únicos países que tem esse calendário vacinal tão completo no SUS, né? Que todas as crianças têm acesso. E que nos outros países de primeiro mundo não tem, né? Então, assim, sou extremamente a favor e tento convencer os meus pacientes, os pacientes que passam por mim, que me questionam sobre vacinação, de que a vacina não evita que tenha infecção. Não, nunca vou ter Covid, nunca vou ter sarampo, nunca vou ter cachumba. Não, na verdade, ele evita formas mais graves de doença e diminui a chance de tu ter a doença. Mas alguns pais são bem resistentes. Eu estou botando o bicho dentro da criança. Não, está botando uma partezinha que vai criar imunidade na criança. E aí, a partir disso, ela vai se desenvolver a sua imunidade. Não é que por causa da vacina, tu vai fazer uma infecção por estar colocando o bicho ali dentro. Não é isso. Tanto que a do Covid, eu também sou extremamente a favor em crianças. Quando foi liberada a vacina em criança do Covid, eu dei pulo de alegria. Eu disse, finalmente. Porque, claro, a dose é diferente, a quantidade de vírus ali na vacina é diferente, por isso que demorou mais para sair a vacina na criança, né? Então, assim, como eu falo para os pais, é uma prevenção de formas mais graves das doenças. Então, é importante. Nos primeiros dias pode dar febre, a criança pode ficar mais caidinha, fica ruimzinha. Mas ela ficou ruim quando estava com a vacina. Mas isso é só o organismo dela fazendo a sua proteção, que é o papel da vacina. Então, manter o calendário vacinal. As vacinas do SUS são maravilhosas. Existem apenas algumas que a rede particular exige, né? Que, na verdade, a rede particular tem, que o SUS não tem, e que é ótimo se fizer. Se não fizer também, não tem problema. As fundamentais estão do SUS, né? E tá ali no posto de saúde para ali fazer
quando a criança precisar. Então, não tem desculpa para essa baixa adesão. Tem que ir, tem que ter consciência. As campanhas estão ali, todo ano tem vacina da gripe. Não fiz esse ano porque não deu. Não deu, não. Tava ali, né? Não foi o que eu quis, né? Então, assim, vale a pena. Vale a pena, protege as crianças, sim, principalmente as que estão na creche, que estão expostas a isso, né? Recado dado da doutora, gente. Vacina. Doutora, outra coisa que eu queria saber é com relação à febre. A febre é algo que preocupa muitos pais, né? Porque a febre é um sinal de alguma coisa que tá... uma infecção ali, né? Exatamente. E aí, assim, existe... Qual é o momento de saber que aquela febre deve... preciso levar para o hospital, não preciso levar? Qual é o momento que o pai sabe, entende? Pode manejar em casa, precisa procurar ajuda? Como é que é? Então, assim, a febre, ela é um sinal, né? Que a gente diz. Não é um sintoma, é um sinal. Tá ali mostrando, olha, alguma coisa está acontecendo na criança. Na criança, a febre, como eu disse antes, que a criança não tem o sistema imunológico totalmente formado. Então, qualquer coisa de diferente no corpo da criança vai causar febre, né? E quando que a gente diz que é importante procurar ajuda? Quando a criança está tendo febre, né? Começou a ter febre, uma febre baixa ou uma febre mais alta, não tem nenhum outro sintoma. Às vezes acontece isso. A criança começa só com uma febre e mais nada, né? E aí a gente tem que perceber, criança tá no seu estado habitual, só fica um pouquinho mais caidinha quando tá com febre, passou a febre, tá brincando, tá comendo, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, tá no seu estado habitual, claro, mais caidinha vai ficar. Sim. Mas assim, que não esteja em regular estado geral, que não esteja totalmente prostrada, ok, é febre, beleza, vamos esperar. Normalmente os sintomas começam depois das primeiras 24, 48, 72 horas de febre. Apenas febre, tá? E aí a gente vai observando. Tanto que a gente orienta. Não leva no pronto-socorro por um pico de febre, né? Entendi. Fez uma febre, espera, vê como a criança tá. A não ser que seja recém-nascido. Recém-nascido não pode ter febre em nenhum momento. Até os 28 dias de vida, não pode ter febre. Entendi. Teve febre, Recado hospital, importante. tá? Teve febre, um pico baixo, 37,8, 37,9, 38, hospital. Tá? Certo. O recém-nascido, ele está submetido a infecções do canal de parto que podem causar infecção no bebê muito grave e levar a óbito, tá? Entendi. Então, a gente, no pronto-socorro... Não pode ter febre recém-nascido. Até Recém-nascido 28 não dias, pode. tá. Esse recado de, espera, ver se vai aparecer algum sintoma, para o recém-nascido não vale, tá? Para o recém-nascido fez febre, é igual ao hospital, tá? Certo. E é o hospital, não é consultório do pediatra. É o hospital, porque exige internação, coleta de exames e início do antibiótico. Até a gente ter certeza de que não tem nenhum bicho ali, tá? Recém-nascido. Agora, de um mês para frente, aí a situação muda. Aí a gente observa se vai aparecer algum outro sintoma ou não. Passou ali 2, 3 dias, nada de sintomas, vale a pena procurar um atendimento para tentar ver de onde que está vindo essa febre. Outra coisa, se a criança já no primeiro dia de febre já está muito estranha, muito caidinha, não está comendo, não está fazendo xixi, que às vezes é sinal de desidratação, ou não está nem respondendo, está irresponsiva, muito sonolenta, hospital, não tem que esperar os 3 dias. Isso não é uma regra, é uma orientação geral. Observar, né? Então, é observar a criança. Ver a criança. E os pais sabem ver a criança muito mais do que a gente, né? Eles sabem nos dizer, olha, doutora, meu filho não é assim. Ele não tá normal. Um pouquinho mais caidinho ele vai ficar. Tá. Porque febre deixa a criança, qualquer pessoa, mais prostradinha. Se não, espera, se aparece algum sintoma. Ou se uma coriza, uma tosse leve. E aí, mas doutora, tá com 39 de febre. Não tem problema. O vírus que causa resfriado, gripe, dá febre alta. Então, assim, isso não significa antibiótico, né? Isso que a gente volta a reforçar ali a questão do antibiótico também. A grande maioria das infecções respiratórias, ou que causam essa febre, são por vírus e não por bactéria. Então, o antibiótico não entra aí.
né? E adianta tentar baixar a febre, aquela coisa de dar o banho frio, botar paninho na testa? Até adianta, mas assim, o antitérmico é um dos principais recursos que a gente usa. Agora, não baixou, dei uma dipirona, dei um paracetamol, não baixou nada a febre, pode tentar dar um banho. Não é assim, tá lá escrito no livro de medicina que tem que fazer isso. Não, mas às vezes ajuda, né? Mas não é o principal tratamento. Não é aquilo, não, vai tirar a febre o banho. Não, isso não. Pode aliviar até o estado geral da criança, o mal-estar ali que ele está sentindo, né? Mas assim, outra questão de procurar o hospital é isso. Mediquei, não baixa a febre. Opa, vamos ver o que está acontecendo. Aí sim é hora de ir no hospital, às vezes precisa de uma medicação ou parenteral, ou intramuscular, ou endovenosa. Aí, para baixar essa febre. Aí sim também é hora de procurar o hospital. Se não, é aquela coisa, esperar passar e esperar ver o sintoma que está aparecendo, né? Se não aparecer nada, muitos dias de febre, começar a não aparecer nada de sintomas, aí é hora de procurar um atendimento também, fazer exames, procurar de onde está vindo, né? Outra questão também, criança pequenininha, muito chorosa, irritada e com febre, diferente daquela irritabilidade durante a febre, também tem que ser investigado. Que às vezes, num pequenininho, pode ser só uma infecção de urina, que causa muita irritabilidade, né? E aí tem que ser investigado, tem que fazer exame e tudo mais, né? Aí é diferente, depende de cada criança. Por isso a importância de se ter um pediatra que possa entrar em contato. Doutora, não estou indo na consulta, mas eu só queria uma orientação. Isso a gente pode fazer, né? E os pais podem recorrer ao pediatra? Podem, o certo é. Hoje eu tive um exemplo disso. No WhatsApp, por exemplo? Tem gente que fica com medo de ser invasiva, tem gente, né? Assim, o ideal, como o pediatra é o suporte dos pais, né? Não é toda a especialidade médica que é assim. Mas a pediatria é muito isso, é ajudar os pais, né? Porque às vezes são pais de primeira viagem e tudo mais, que não sabem. E, assim, não custa nada a gente ajudar. Não é certo fazer uma consulta pelo WhatsApp. Isso certo. Não. Nem Instagram, nem nenhuma outra rede social. Mas, dá uma orientação. Por exemplo, tive hoje um paciente que a mãe mandou mensagem, 4 meses, 1 episódio de febre. Eu já queria consultar. Daí eu comecei, falei para ela, não, calma, vamos esperar como é que está o estado geral dele, vamos ver se vai fazer mais febre, se vai aparecer algum outro sintoma, e vai me mantendo informada. Agora, aí se ela me dissesse, não, doutor, ele está muito caidinho, não está mamando, não tá legal. Aí sim, não, então vamos ver ele, ou vai direto ao hospital, ou vai fazer isso, faz isso. Da febre, mesma coisa dos sintomas respiratórios. Um bebê com esforço para respirar, que afunda embaixo da costelinha ou embaixo do pescoço, tá? Aquela coisa... Tem até um caso famoso aqui de uma influenciadora em Criciúma que postou a foto do bebê, a pediatra do bebê viu o bebê respirando e falou... Não era nem a pediatra do bebê, ela era a pediatra da cidade. E viu o vídeo. E falou, não tá certo isso aqui. E orientou para ela ir procurar um hospital. Pois é. E é isso aí mesmo. Na dúvida, pergunta para alguém. Ou posta, se não tem um pediatra, posta. Alguém vai te responder. Manda um videozinho. Uma mãe vai te ajudar. Não é normal isso. Mas é bem isso aí. Pergunta. É por isso a importância do pediatra ter essa relação com os pais, que ela eu vou te dizer para ela, não, mãe, não tá legal? Leva no hospital. E uma criança, tudo bem, tá lá, passou... Legal, inverno, não sei o que lá. Qual que é a periodicidade de se levar uma criança ao pediatra? Depende da idade, né? Depende da idade. Aí, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, dependendo da idade, tu leva a cada mês, a cada 2 meses, depois passa a ser semestral, depois até anual, até a adolescência. Aí, isso depende da idade, né? Entendi. E o principal é recém-nascido, na primeira semana de vida, já procurar o hospital, desculpa. Um pediatra, né? E aí, já para ter a primeira consulta e tudo mais, depois vai indo conforme a idade. Daí, em geral, depois, quando maiorzinho, uma vez ao ano é suficiente. Mas, claro, elas nos procuram mais porque ficam desesperadas. Né? Qualquer coisa, claro, socorro. E é uma coisa que fica na memória, né? Eu lembro do papel de parede do consultório do meu pediatra. Eu também. Os palhacinhos, os balõezinhos do Dr. Nelson. É verdade. E
Antes, pessoal, vocês não sabem, claro, mas antes eu e a doutora estávamos tendo uma conversa prévia aqui de colocar os microfones e ela me deu um dado interessante que essa situação tende a melhorar com a entrada do inverno. Eu achei que fosse justamente o contrário. Quanto mais frio, piores as infecções respiratórias. Mas parece que não. Vamos falar sobre isso, doutora? Sim. Na verdade, ali o principal vírus da brontolite, por exemplo, que é o sincicial respiratório, tem o seu período de virulência maior, assim, ali de maio a setembro. Então, nessa época, entre outono e começo de inverno, às vezes é pior mesmo, tá? Claro, depende do ano. Hoje pode ser que esse ano seja um inverno horroroso. Depende. Mas a grande maioria agora é a pior época. Quando entra o inverno, começa a ir diminuindo de novo o frio, já começa a melhorar, né? Entendi. Mas esse período é o pior de todos. Ali pega um pouco da primavera também, aumenta um pouco de casos. Então, não é só o frio que causa isso, né? É porque, na verdade, existe esse mito de que é o frio que causa doença. Não sai no frio que vai sair resfriado. Na verdade, não é isso. Na verdade, é o período de maior virulência dos bichos, ou do vírus, ou da bactéria, ou enfim, né? O vírus tem seus períodos de atuação, entre aspas, no corpo humano. Então, dos vírus que causam infecção respiratória, é esse período. Ali de outono, no início do outono, ali, início do inverno, até o começo da primavera. Então, a gente não está restrito ao frio, a gente está restrito ao tempo do vírus. Entendi. Então, agora é mais prevalente e doenças mais graves por agora também. Depois tende a diminuir. Às vezes não diminui, às vezes continua. Mas aí depende muito dos cuidados também que se tem. As famílias cuidam da transmissão dos vírus, né? Das crianças. Entendi. Isso ajuda bastante. Então seria mais uma questão na tentativa de prevenção. Trabalho em casa e também nas escolas também, no sentido de educar, de como lidar, de não mandar para a escola a criança sintomática, né? De não mandar para festinha, né? Na reunião tá um pouquinho resfriadinho, mas eu vou ir na festinha porque vai ser legal. Não, fica em casa. Fica em casa, exato. Não vai ter outros anos de festinha. Que é tudo que se pode fazer, né? Atuar na prevenção na medida do possível. E ali nas escolas também é interessante essa questão das profs ensinarem, fazer uma aulinha de lavagem das mãos, fazer uma aulinha de, quando tossir, botar o braço, não botar a mão, quando espirrar, não botar a mão, botar o braço, ter esses cuidados. E não compartilhar canequinha, talher, bolachinha, periquito. As crianças gostam de fazer isso, né? Mas é legal da própria escola ensinar isso. Isso não precisa ser a melhor escola da cidade. Pode ser qualquer escola. Tendo boa vontade até da equipe dos professores, né? De fazer tudo isso. É bem legal. E ajuda bastante. Então é isso, pessoal. Acho que fica o recado, então, de cuidar das suas crianças, né? De não mandar para a escola, de manter em casa, o cuidado na escolinha, trabalho de prevenção e a vacinação, claro, né? Com certeza. Ficar atenta aos sinais, né? Sinais de gravidade. Na dúvida, entre em contato com o pediatra. As crianças estão com um quadro leve, que não precisa ser uma consulta no hospital. Pode ser num posto de saúde, pode ser numa UPA, pode ser no consultório do pediatra. Então, assim, levar ao hospital quando preciso. Não vão por qualquer coisa. Para o pediatra antes, manda ou não manda? Exatamente, por isso a importância de se ter um pediatra. A gente sabe que às vezes a situação da rede pública não tem acesso a um pediatra fácil, mas então vai ao posto e pergunta, olha, será que eu vou ao hospital? Não vou? Porque às vezes tu entra lá sem uma infecção e sai com uma. Entendi. Né? Tanto as crianças quanto as mães. Às vezes, eu trabalho na internação também, muitas vezes as crianças estão ruins, aí tem contato com outras, e quando a gente vê, a mãe tá ruim também. Então, assim, fica complicada a situação. Ou vão acompanhantes com infecção, aí levam mais infecção ainda para o hospital. O hospital é realmente para quem precisa. Exatamente, tem que ir quando indicado. E a gente está aqui para orientar, como foi da nossa conversa já, que a gente explicou quais os sinais de alarme, quando levar, quando não levar, que aí é importante. Para evitar, além de diminuir a quantidade de atendimentos que, não é que seja necessário diminuir a quantidade de atendimentos, mas reduzir a aglomeração mesmo no hospital e para que o atendimento seja mais rápido, mais eficiente e para quem realmente precisa, né?
Então, chegam lá, às vezes, uma criança que está pior, fica numa fila de espera, enquanto uma criança que poderia ser atendida em outro lugar, né? Isso vale para todos os hospitais, tanto da rede pública quanto da rede privada. E aí a criança tá com sintomas, a mãe tá com sintomas, deve ir para o hospital de máscara? Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. O hospital normalmente fornece a máscara, se necessário também. Mas sim, o ideal tem sintoma respiratório, usa máscara. Não custa nada, né? Prevenir os outros, né? Sim, isso mesmo nos adultos, né? Então a gente às vezes entra no elevador, a pessoa tá tossindo no elevador, vê se a pessoa tá com resfriado no ambiente de trabalho. Não custa essa pessoa se proteger e ir protegida, né? Para se preservar os outros principalmente, né? Eu acho que é uma questão de empatia também. Sim, antes da pandemia a gente não dava bola para isso, né? A gente ficava se tossindo, né? Entre um e outro não dava muita bola. Depois da pandemia a gente viu que realmente isso faz diferença. A prevenção faz diferença. Então, assim, é a consciência de não infectar o outro, né? Tá ali a pessoa que está procurando atendimento igual a você no hospital ou em clínicas, enfim. Usa máscara, não custa nada, não vai morrer por colocar uma máscara, um pouquinho, né? Claro, depois... não, realmente, ou passou tempo de transmissão, não tem problema. Sei lá, passou 1 ou 2 semanas, ainda estou com uma tosse, que a criança também isso. A criança, às vezes, fica com uma tosse persistente. Passou daquele período, então não tem problema. Pode tirar a máscara. Mas, assim, começou com sintomas, não custa nada. Coloca a máscara. É uma questão aí de respeito, né? Educação, respeito, conscientização. Doutora, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer imensamente a tua presença. Eu que agradeço. Quero convidar o pessoal para seguir a doutora nas redes. @doutora.fabianerosa.ped, PED, né? De pediatra, claro. Então, doutora, foi um prazer tê-la conosco. Obrigada. E aí eu vou deixar o nosso arroba aqui também, @GoMedPlus, para quem quiser assistir aos nossos outros podcasts com outros profissionais, também estão convidados. Então, pessoal, era isso e até a próxima. Até a próxima, doutora. Até.